Olá, meu nome é Camila, sou do Centro Técnico do Grupo Medical Sun. Hoje estarei fazendo o treinamento teórico da tecnologia Ptolomeu, que é a nossa radiofrequência microagulhada. O processo de envelhecimento da pele, ele acontece por duas áreas diferentes. Então, nós temos os fatores intrínsecos, que são as nossas características genéticas, que vão determinar a nossa forma de envelhecimento, e também as características extrínsecas, que são a maneira que nós nos cuidamos, os nossos hábitos de vida, a exposição solar e também a nossa alimentação. Então, esses processos, eles são acumulativos ao longo dos anos, e com isso nós começamos a ter marcações na nossa pele devido a esse estresse causado pelo ambiente em que a gente vive. Então, nós podemos começar a observar com o envelhecimento formação de linhas estáticas, hiperpigmentações na pele e também a flacidez. Todos esses efeitos, eles são desencadeados pelo rompimento das nossas fibras elásticas e colágenas. Então, com isso, nós vamos ter o envelhecimento da nossa pele. Quando temos uma tecnologia de radiofrequência microagulhada, temos a ação das agulhas perfurando o tecido e também gerando calor. E esse calor vai ser gerado a partir da profundidade que nós determinarmos com a nossa tecnologia. A partir do rompimento da pele com a agulha e do aquecimento da temperatura, nós vamos ter o estímulo de novas células. Então, com isso, nós vamos estar promovendo o rejuvenescimento. A radiofrequência microagulhada é uma tecnologia que vai possibilitar essa emissão de calor e alteração de temperatura em pulsos. Então, o que acontece é que nós vamos ter uma superfície, uma região epidérmica mais intacta e um dano ocorrendo mais profundamente no tecido. Por isso, essa é uma tecnologia que tem um baixo índice de intercorrências, já que a camada epidérmica do cliente vai ficar intacta durante a aplicação. A radiofrequência microagulhada é uma tecnologia com baixo índice de intercorrências. Após a perfuração da pele com as microagulhas, o calor é entregue internamente no tecido. Então, o aspecto da superfície será apenas das perfurações, não havendo calor superficial. Através do processo de microagulhamento robótico, essas microlesões que serão causadas no tecido e também a geração de calor e aumento da temperatura interna vão desencadear um processo inflamatório. Com isso, será estimulada a formação de novas células, fatores de crescimento e também o aumento da síntese de colágeno no local. A tecnologia de radiofrequência microagulhada é um procedimento considerado não ablativo, pois ocorre o rompimento ali da camada epidérmica através das agulhas e um aquecimento interno no tecido. Então, dessa forma, não vai ocorrer uma descamação superficial da pele. Então, o cliente vai manter os cuidados no pós, mas ele não vai ter o efeito de uma tecnologia mais ablativa. Por isso, o índice de intercorrências é bem menor. Esse tipo de tecnologia atua por um mecanismo de ação chamado termocoagulação fracionada. Então, ocorre essa emissão de calor em pulsos curtos no tecido, em torno de 42 graus. E esse efeito ele é acumulativo ao longo dos disparos que nós vamos realizando no tecido. O aquecimento dessa tecnologia ele é pontual, ele vai ocorrer na extremidade das agulhas. Então isso torna a emissão muito mais focada no nosso sítio de ação selecionado. Então, a partir da profundidade que eu escolhi, apenas aquela profundidade vai ficar aquecida. Essas microlesões térmicas causadas após a aplicação da tecnologia são o que vão desencadear o processo inflamatório. Com isso, teremos formação de novas células, formação de fatores de crescimento e síntese de colágeno. Embora o calor seja aplicado de maneira pulsada e temporária no tecido, ele já é significativo para trazer resultados. Quando atuamos isoladamente com microagulhamento ou uma tecnologia de radiofrequência, não conseguimos ter o resultado que podemos ter quando combinamos um microagulhamento robótico com uma radiofrequência. Afinal, estaremos perfurando o tecido e jogando o calor nas camadas selecionadas no equipamento. Então,
tem uma ação muito mais profunda e duradoura. Um estudo de Mello mostrou que a perfuração da agulha combinada com a emissão de calor tem uma resposta em até 400% na formação de colágeno e elastina. Então, é uma tecnologia em que nós temos praticamente um efeito triplo. Um efeito da perfuração com as microagulhas, a geração de calor da rádio e ainda a possibilidade de utilização de um drug delivery. A nossa tecnologia possui uma emissão de radiofrequência monopolar, o que garante a uniformização dessa emissão nas camadas mais profundas. Então ocorre que essa emissão ela é muito mais controlada e focada, não atingindo tecidos adjacentes. Com isso, nós conseguimos ter uma retração imediata da pele, que pode também durar em torno de 3 meses. Após a emissão de calor através da radiofrequência, ocorre uma contração imediata e enrijecimento do tecido. Esses efeitos podem ser observados também a longo prazo. Quando atuamos numa camada mais profunda, que queremos um remodelamento do tecido, uma melhora de contorno corporal, ocorre uma coagulação da região do tecido adiposo, através da formação do calor emitido pelas agulhas. Na ilustração, podemos observar as agulhas já internamente no tecido, numa camada subcutânea, e com isso a emissão na extremidade da agulha, abrangendo ali um halo um pouco maior de atuação. Então, com isso, temos a coagulação do tecido adiposo na camada escolhida. Benefícios da aplicação da tecnologia. Com a tecnologia, conseguimos promover vasodilatação, lipólise, reduzir gordura localizada, conseguimos uma reabsorção de líquidos intercelulares, então melhorando esses quadros de flacidez, conseguimos tonificar a região da pele e melhorar o aspecto da celulite. Todos esses benefícios, por mais que estejamos atuando em gordura, acabamos aumentando a síntese de colágeno também através da ruptura do tecido com as agulhas. Diferenciais da tecnologia. Tecnologia é de fácil transporte, vem com 2 aplicadores, um facial e um corporal. Tem uma aplicação segura através do pedal de disparos, que tem bastante precisão na hora do disparo. Temos o maior número de profundidades de atuação, então isso nos possibilita protocolos diversificados. Temos o menor tamanho de agulha do mercado. A nossa agulha possui uma espessura de 200 micrômetros, então isso torna mais confortável a nossa aplicação e também um baixo extravasamento de sangue através desses micropontos formados no tecido. O tempo de emissão da tecnologia vai variar conforme a energia, então maiores energias terão um tempo de emissão maior. Então esse tempo varia entre 270 e 300 milissegundos por disparo. A temperatura interna que vai atingir no tecido é em torno de 42 graus. Então, quando estamos utilizando energias maiores, essa temperatura ela tende a variar, podendo chegar até 60 graus, geralmente em camadas de gordura. Nosso tipo de agulha, então, são agulhas não isoladas, por isso a emissão ela é focada na ponta da agulha. Sugestões, então, de áreas de tratamento. Então, conseguimos melhorar textura de pele, questões de coloração, flacidez, cicatrizes e também promover lipólise. As áreas de aplicação elas são as mais diversas, então podemos aplicar em todas as regiões corporais e da face, exceto regiões mucosas, e também podemos fazer aplicações capilares. Então, caso seja do nosso interesse, podemos também estar desativando a radiofrequência e utilizando apenas o microagulhamento. Então, na região capilar, poderíamos fazer a aplicação e aplicar o drug delivery sem associação da radiofrequência, estimulando, então, novos fios. Para a nossa aplicação, então, é necessário o uso de anestésico tópico de 30 a 60 minutos antes da sessão, higienizar a região com clorexidina aquosa 2%, removendo toda a região com o anestésico e deixando a pele totalmente seca. Definimos a nossa ponteira de utilização, se vai ser face ou se vai ser corpo. Não utilizamos um gel condutor para emissão e também vamos parametrizar no equipamento o que nós queremos com essa aplicação.
Para a região da face, podemos aplicar de 4 a 6 passadas e a região do corpo de 6 a 8. Alguns cuidados para a aplicação são importantes para que a gente tenha segurança e evite intercorrências. Então, nós vamos isolar regiões ósseas, regiões com artérias e inervações importantes, não vamos aplicar em camadas mais profundas, a fim de evitar intercorrências. Não vamos utilizar nem ácidos nem álcool para higienização da pele do nosso cliente e vamos orientá-lo 10 dias antes da sessão e 10 dias depois a não realizar a utilização de ácidos. Também é muito importante não estar com lesões ou feridas abertas na pele para o dia da sessão. Aqui nós temos uma imagem que ilustra as áreas de risco da face. Então, nessas regiões de artérias e nervos importantes, nós não aplicaremos de maneira profunda. Cuidados após a aplicação, então orientar o nosso cliente a não se expor ao sol e utilizar somente as substâncias indicadas pelo profissional que o atendeu. Então, não utilizar ácidos após a aplicação, pelo risco de desencadear uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Não ficar tocando as mãos na região aplicada, nem coçando, não se expor a saunas, porque isso evita processos de contaminação nesse local que foi perfurado recentemente. Para clientes que tiveram aplicação corporal e desejam melhorar o contorno e reduzir gordura, vamos sempre orientar manter uma dieta equilibrada e aumentar a ingestão de água para melhorar então esse resultado. Temos aqui algumas contraindicações, são de pacientes que não podem receber a aplicação. Então, gestantes, lactantes, pacientes que têm marca-passo, que têm alterações cardíacas, não aplicaremos sobre implantes metálicos. Doenças de pele como psoríase, dermatite, acne, não aplicaremos sobre. Clientes que estão em tratamento de processos infecciosos agudos, também não aplicaremos. Região de preenchimento, então, para a região da face, as regiões que tiverem preenchimento, não utilizaremos uma aplicação mais profunda. Então, essa emissão de calor pode degradar alguns materiais preenchedores e, com isso, reduzir o tempo de duração do procedimento anterior que o cliente já fez. Pacientes com doenças vasculares e distúrbios de coagulação, também não é interessante a aplicação devido ao extravasamento de sangue durante a sessão. Sempre importante avaliar. Pacientes que estão fazendo uso de isotretinoína ou pacientes que estiveram com câncer recentemente, também não aplicando. Algumas características técnicas da tecnologia. Então, no modo corporal, a profundidade que conseguimos atingir no tecido, ela vai de 0,5 até 7 milímetros. Essa profundidade ela pode ser alterada de 0,1 em 0,1. Para aplicação facial, a tela de usabilidade nos permite migrar de 0,2 milímetros até 13,5, também migrando de 0,1 em 0,1. Temos a possibilidade de 4 cartuchos diferentes. Então, virá junto com o equipamento cartuchos de 12 agulhas, 24, 40 e a ponteira Redence. Essa ponteira, ela não possui agulhas, ela é uma ponteira específica para eletroporação e também pode ser utilizada naquele paciente que nós não podemos utilizar agulhas, mas queremos fazer uma permeação de ativos. Então, esta é a finalidade da nossa ponteira. A potência do equipamento, ela vai até 200 watts no facial e até 300 no corporal. E ela vai subindo e evoluindo na máquina de 5 em 5 watts. A nossa tecnologia tem uma potência de saída de 300 watts e é muito leve, pesando apenas 5 quilos. Então, na imagem mostra como se apresenta a tela na forma corporal. Então, coloquei a aplicação selecionada como corporal, coloquei o meu cartucho, vou selecionar a profundidade em milímetros que eu quero essa entrega e escolher a potência em watts. Após selecionarmos qual procedimento vamos realizar, se corporal ou facial, entramos então na tela de usabilidade. Então, vamos selecionar a profundidade da região que queremos atuar. Então, vamos pensar se queremos atuar em flacidez ou em gordura para definir a profundidade.
pode ser utilizado o adipômetro também para definir qual camada estamos. Selecionamos a potência. A potência, então, define qual a intensidade do calor que queremos gerar no tecido. Selecionamos, então, o modo do disparo, que pode ser único, duplo ou fixo. O fixo nos permite que, após a penetração da agulha, ela permaneça 2 segundos emitindo o calor no tecido. Temos também o modo de profundidade, que pode ser único, duplo ou triplo. Nesse caso, o que acontece é que no modo único a agulha perfura o tecido uma vez, no modo duplo ela perfura 2 vezes e no modo triplo 3 vezes, porém em camadas diferentes. Por exemplo, selecionei que a minha aplicação ela vai ser numa profundidade de 7 milímetros, coloquei a potência, coloquei que eu quero um disparo único e coloquei que eu quero único e triplo. Então ele vai disparar uma vez e ele vai aprofundar 3 vezes, em 3 camadas diferentes dentro ali do mesmo disparo. Nessa imagem, então, temos a apresentação de como são os nossos aplicadores. Então, essa extremidade com as agulhas vai ser a região do cartucho, que é de uso único e deve ser descartado. Todos esses cartuchos vêm em embalagens estéreis prontos para utilização. As ponteiras de utilização, então, elas podem ser de 12 agulhas, 24, 40 ou então a ponteira Redence, que vai ser a ponteira utilizada para eletroporação, que não possui agulhas. Ela possui nanocristais na sua superfície. Temos na imagem algumas fotos de antes e depois com a utilização da tecnologia. Então, na primeira imagem, foram realizadas 3 sessões para promover rejuvenescimento facial. Nessa cliente, então, a queixa era a linha estática da glabela e também a flacidez na região da área dos olhos. Todas as sessões têm um intervalo mínimo de 30 dias. Segunda cliente, então, a queixa era flacidez na região abdominal, pois ela é uma paciente pós-bariátrica. Foram realizadas 3 sessões com intervalo de 30 dias. E na terceira imagem, então, nós temos uma aplicação corporal com a intenção de reduzir gordura na região das costas e também melhorar flacidez. Então, nessa cliente foram realizadas 2 sessões com intervalo de 30 dias. Na primeira imagem, então, temos uma aplicação facial em que a queixa da cliente era a região do jaws, papada e linha nasogeniana. Então, tivemos um ótimo resultado com apenas 3 sessões. E na última imagem, então, a queixa do cliente era a região da olheira e também linhas estáticas no terço superior. Então, para esse cliente, foi apenas uma sessão focada nessas regiões. Essa foi a apresentação do treinamento teórico da tecnologia Ptolomeu, a nossa radiofrequência microagulhada inteligente. Ptolomeu, redensifique seu tempo. Para mais dúvidas, entre em contato com o Centro Técnico da Medical Sun para tirar dúvidas sobre protocolos e também sugestões. Obrigada!